não é? Nós hoje vamos começar a trabalhar é, a ação de improbidade administrativa, né? Já vimos nessa sequência dos processos coletivos em espécie as ações coletivas do Código do Consumidor, a ação civil pública, a ação popular. Agora nós vamos trabalhar a ação de improbidade administrativa. É interessante, vocês vão prestar atenção para um aspecto muito importante nessas sequências de demandas coletivas. No primeiro momento, nós tivemos que trabalhar a questão dos efeitos da sentença, aqueles efeitos clássicos da sentença, efeitos chamados principais, acessórios, como resultado da sentença, no que diz respeito à declaração, à constituição ou desconstituição do direito, a condenação numa das espécies de obrigação, fazer, não fazer, entrega de coisa, pagar, mandamental, executivo, lato sensu. Então, no primeiro momento, nós visualizamos sobre essa perspectiva. As ações coletivas do Código do Consumidor, elas trabalham muito com a questão da condenação em indenização, principalmente a ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos, as ações de obrigação de fazer, o que diz respeito até a atuação do poder público, das entidades públicas de controle dos atos das atividades mesmo privadas, certo? Como nós vimos lá no artigo 102 do Código do Consumidor. E, em seguida, trabalhamos a ação civil pública, também uma ação vocacionada para as obrigações de fazer e não fazer, não é? A ação popular, vocacionada para a ação, para a declaração de nulidade dos atos, de anulabilidade, de desconstituição e de efeito condenatório de obrigação de pagar. Repare que nós estamos aí com efeitos da sentença no campo mais voltado para os efeitos clássicos da sentença. Mas um aspecto interessante é que a ação civil pública, a gente estudou como ação civil pública, mas ela hoje é muito trabalhada como uma das espécies de processos estruturantes. Ela, na realidade, trabalha muito com a questão no campo das obrigações de fazer e não fazer, com a questão de políticas públicas, seja no campo do direito ambiental, seja no campo do direito do consumidor, mas principalmente no campo das relações jurídicas que envolvem o poder público, no que tange às mais variadas atividades do poder público. E aí ela tomou um rumo mais moderno da chamada ação estruturante, demandas estruturantes, né? Assunto esse que, prestigiando um grande professor nosso aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Marcos Aurélio, não sei se já foi professor de vocês, se vai ser, certo? Que foi meu aluno na universidade, né? E que tem duas obras importantes. Uma é exatamente a ação civil pública como instrumento de políticas públicas, o processo coletivo como instrumento de políticas públicas, que eu acho que foi a tese de mestrado dele, e agora ele publicou uma outra obra muito importante, muito boa, muito interessante, recomendável a toda área jurídica, que é exatamente a do processo estruturante, não é? E trabalhando o processo estruturante com determinadas características, peculiaridades que fogem ao processo individual, que fogem ao processo comum, né? Isso tanto quanto ao objeto, quanto à pretensão,
e principalmente no objeto quanto ao resultado, e a modificação desses objetos no curso do processo. É muito interessante o livro dele. É um livro que não é de grande volume, mas de uma precisão cirúrgica na análise de toda a matéria a respeito do processo estruturante. Não é? Recomendo a vocês essa matéria. Pois bem, agora nós vamos entrar, como o processo, eu falei já aqui em aulas anteriores, como o processo coletivo ele vem evoluindo para outros patamares, nós vamos entrar num outro patamar agora, que é de um processo coletivo voltado para efeitos da sentença no campo sancionatório, seja sanção de ordem patrimonial, seja sanção de ordem de restrição de direitos, né, de restrição de direitos, seja de ordem de perda de direitos, certo? Então, nós vamos entrar agora nesse campo de um processo coletivo que trabalha no âmbito civil efeitos sancionatórios, e isso foge muito àqueles efeitos clássicos da sentença, né? Embora nós vamos trabalhar aqui a estrutura do processo à luz dos sujeitos, do objeto, objeto quanto à pretensão, objeto quanto ao resultado, mas o objeto quanto ao resultado é muito trabalhado sob o aspecto, sob a perspectiva de efeitos sancionatórios da sentença, certo? Então, isso vai se apresentando na medida em que a gente vai se aprofundando nos processos em espécie, né? Vimos aquela parte de uma teoria geral para verificarmos a questão principalmente do sujeito, do objeto quanto a pretensão ao objeto quanto aos efeitos, né? Dentro de uma visão geral. Aí agora, na análise dos processos em espécie, a coisa vai se afunilando para determinados pontos, aspectos que indicam uma inovação, uma mudança, uma total reviravolta do processo nos dias atuais, certo? Bom, pessoal, vamos iniciar a nossa análise com o que dita o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, né? Esse artigo 37, vocês sabem que é um artigo que cuida em indicar os princípios constitucionais administrativos, né? Administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, certo? Aí depois, aqui no parágrafo 4º desse artigo 37, nós temos o seguinte enunciado desse parágrafo: os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal. Não é? Muito bem. Esse parágrafo 4º, quando a gente olha assim, nós vamos fracioná-lo para ver quantas informações ele traz, né? Ele traz as seguintes informações. Primeiro, é que ele indica ao legislador a necessidade de criar uma ação nova dentro do sistema jurídico brasileiro. A ação é essa que ele mesmo diz que não implica em prejuízo da responsabilidade penal. Ou seja, cria-se uma outra ação visando uma responsabilidade diferente e além
da responsabilidade penal, certo? Então, ele indica um tipo de tutela jurisdicional a ser criada pelo legislador. Segundo, indica também que essa tutela jurisdicional ela deve prever, e o legislador tem que definir os atos que vão ser objeto desta ação. Os atos que vão ser objeto dessa ação são atos por improbidade administrativa, na atividade administrativa. Não estão sujeitos a atos de improbidade os atos tipicamente jurisdicionais e tipicamente legislativos. Os atos que estão sujeitos a se configurarem como improbidade são os atos administrativos. Esse aqui é um detalhe interessante. Bom, então a lei também tem que indicar esses atos ímprobos para poder ser objeto desta espécie de ação. Então, isso também está na leitura do parágrafo 4º. E aí, um aspecto muito importante e relevante é que a improbidade para, uma vez reconhecido qualquer ato de improbidade, certo? Uma vez reconhecido qualquer ato de improbidade, deve existir, no mínimo, como sanções, essas sanções que o próprio Constituinte já indica, um rumo que o Constituinte indica. O rumo que o Constituinte indica é que deve existir pelo menos as seguintes sanções. Primeiro, suspensão dos direitos políticos. Segundo, perda da função pública. Terceiro, a indisponibilidade dos bens. E quarto, o ressarcimento ao erário. Aqui, o que o legislador faz é indicar para o legislador que nas sanções que vieram a ser reconhecidas por atos de improbidade, deve existir pelo menos essas 4 sanções, ou essas 4 sanções, sem prejuízo de qualquer outras que o legislador possa criar, e ele criou, nós vamos ver isso, né? No mínimo tem que constar essas 4 sanções em qualquer espécie de ato de improbidade. Apenas ele indica o seguinte, que para essas espécies de atos de improbidade, o que deve existir é um disciplinamento pelo legislador quanto ao a gradação, né? A gradação dessas sanções. Então, nós vamos ver isso, nós vamos ver na lei que disciplinou, regulamentou esse parágrafo 4º da Constituição Federal. E, por último, dizendo, olha, essa responsabilidade ela se distingue da responsabilidade penal. E essa lei veio em 92, aí nós vamos agora para a lei, né? A lei veio em 92 atender a essa previsão constitucional, né? A lei 8429, 8.429, de 2 de junho de 92, né? Então, essa lei veio regulamentar, vamos dizer assim, regulamentar o ato, a ação de improbidade, definir os atos de improbidade, como a própria Constituição indicou, e apontar as sanções aplicáveis nesses atos de improbidade, certo? A lei, na sua ementa, ela diz o seguinte: dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional, e dá outras providências. Na realidade, a lei não veio só aplicar sanções aos agentes públicos
no que tange ao enriquecimento ilícito. Ela veio aplicar sanções no que tange ao enriquecimento ilícito, a lesão ao patrimônio público e a violação a princípios constitucionais administrativos. Esse é que nós vamos ver no texto legal que a gente vai analisar e vamos ver isso, certo? Agora, Alô? Tá ok aqui, professor. Fugiu aí? Não, aqui deu um circuito, eu pensei que tinha. Não, tá bom. Tá bom. Não, a gente está ouvindo, professor. Ah, que bom, ainda bem. Eu tive um susto aqui porque deu um circuito, mas deve ter sido aqui só para mim mesmo. Certo? Bom, então a lei tem essa previsão, mas ela disciplina uma série de situações, tanto para a ação de improbidade, como institutos correlatos, paralelos, que têm conexão com a ação de improbidade. Nós vamos ver isso, né? Agora, um aspecto interessante é que, após a edição dessa lei 8429 de 92, na minha concepção, o que nós passamos a ter? Nós passamos a ter uma outra espécie de responsabilidade, né? Sancionatória no sistema jurídico brasileiro. Nós tínhamos até então, até 92, nós tínhamos a chamada responsabilidade civil, responsabilidade administrativa e responsabilidade penal. Como eram disciplinadas essas responsabilidades, professor? A responsabilidade administrativa através de processo administrativo disciplinar, certo? Contra o agente público. Segundo, a responsabilidade civil no campo de uma ação de reparação de danos que venha a ser causado ao patrimônio público. Terceiro, no campo da responsabilidade penal, sancionando com as espécies de penas previstas na ordem jurídica brasileira no campo penal, para aquele agente público que tivesse praticado algum ato que pudesse ensejar uma responsabilidade penal, certo? Nós tínhamos essas três espécies de responsabilidade. Uma dessas responsabilidades se esgotava no processo administrativo. A responsabilidade administrativa era um processo administrativo e não existia um processo judicial na atividade jurisdicional que pudesse ensejar uma mesma sanção, por exemplo, que tinha no processo administrativo. Hoje isso é possível, nós vamos ver mais na frente essa situação, certo? Com a criação da ação de improbidade administrativa. Aí nós tínhamos dois outros processos para responsabilizar eventualmente o agente público no campo civil, na reparação de dano, não é? Aí um processo judicial. E tínhamos outro processo judicial penal. Pronto. Era isso que nós tínhamos. Aí, em 92, com a criação da Lei da Ação de Improbidade Administrativa, nós criamos, na minha concepção, a quarta espécie de responsabilidade, que é a responsabilidade por ato de improbidade, certo? Essa responsabilidade por ato de improbidade, porque o próprio Constituinte disse no parágrafo 4º, ela é diferente, ela não implica em inibir a responsabilidade penal. Se ela não implica em inibir a responsabilidade penal, então nós temos outra espécie de responsabilidade, porque aqui nós estamos criando um processo judicial. E o único processo judicial que existia antes, afora o penal, era o civil de reparação de dano. Só que esse, agora criado, esse novo, ele tem outro campo de sanções, outro campo de abrangência para alguns autores, das penas ou sanções, certo? Essas penas vão desde uma sanção de ordem patrimonial, como eu falei, uma multa, por exemplo, certo? É uma sanção de ordem patrimonial. Há restrições de direitos, como a suspensão dos direitos políticos por determinado lapso temporal, a restrição de direitos. A perda da função pública, a perda do patrimônio, isso é perda de direitos. Perda de direitos. Não é? Então, não se cinge
a uma simples reparação. E existe ainda a reparação, foi o que nós vimos aí no parágrafo 4º, para ficarmos ainda no campo do parágrafo 4º, só até agora, né? Pois bem, minha gente, essa lacuna que existia, não é? Essa janela lá aberta, foi preenchida por essa lei da ação de improbidade administrativa e por essa espécie de demanda, certo? Num campo de processo judicial de natureza civil, porém de efeitos sancionatórios. Olha, esse detalhe é muito importante, certo? De efeitos sancionatórios. Nós tínhamos efeitos sancionatórios num processo judicial penal, que continua tendo, porque não houve prejuízo nessa seara, né? E tínhamos uma responsabilidade civil apenas da reparação do dano. Judicialmente só se tinha isso. E tinha-se sanções de ordem administrativa através de processo disciplinar. Certo? Muito bem. Então, essa lei, essa nova ação, veio, e agora judicial, de natureza civil, sancionatória, veio sancionar os agentes públicos com esse novo perfil, com essa nova ideia, concepção, esse novo rumo do processo, através de uma ação judicial, se obter tipos de sanções que não estão nem numa ação penal, nem numa ação civil de reparação de dano, nem no processo administrativo como um todo. Tem algumas coisas do processo administrativo. O processo administrativo pode levar até uma demissão a bem do serviço público. Na ação de improbidade, se obtém também a mesma coisa, certo? Uma demissão, uma perda da função, certo? Bom, uma demissão a bem do serviço público no processo administrativo disciplinar. Numa ação de improbidade também. Aí você diz, mas professor, aí não há um bis das ações, não. As ações podem ser utilizadas e os instrumentos processuais disponíveis podem ser utilizados simultaneamente ou seguidamente. Só tem um detalhe, só não vai se aplicar a mesma sanção se eventualmente, em algumas hipóteses, coincidir, como, por exemplo, a reparação do dano. Se for a reparação do dano se der numa ação civil de reparação de dano, numa ação de improbidade, no máximo seria complementação da reparação do dano, se não tivesse sido total. Ou de forma inversa, na ação de improbidade, houve, que também tem a reparação do dano, não foi completa e poder ser completada numa ação civil, certo? No campo penal, a responsabilidade é outra. No campo penal, nós temos limitações de direitos e temos limitações de direitos e perdas de direitos, limitações de direitos e perda de direito e perda, inclusive, da liberdade no campo penal. No campo penal tem a perda de direito que vai até a perda da liberdade. A prisão é uma forma de perda da liberdade, que pode ter como efeito numa sentença penal. A sentença penal pode ter como efeito a privação da liberdade. Então, vocês vejam que há essa sequência. Agora, no processo administrativo, só poderia existir sanções de ordem administrativa, que seria numa sequência aí apenas exemplificativa, seria uma advertência, uma suspensão por determinado lapso temporal e uma perda Agora, nós vamos ver que nesta ação e se esgotava no processo administrativo. Se o poder público não pudesse responsabilizar o agente público através de um processo administrativo, não tinha uma ação civil, a não ser a reparação do dano, ou uma ação penal se o fato constituísse crime, não é? Para eventual sanção no âmbito penal. Não existia uma ação civil de natureza sancionatória que fosse além dessas possibilidades que eu falei, certo? Pois bem, agora tem. Agora tem. Tem uma outra ação. Tem uma ação diferente da ação penal,
diferente da ação civil de reparação de dano e diferente de um processo administrativo disciplinar, porque tem sanções que vão além, são mais abrangentes do que as sanções resultantes de um processo administrativo disciplinar. Então, a lei, essa ação, veio para preencher exatamente essa lacuna e para criar essa nova espécie de responsabilidade, minha gente. Então, eu queria chamar a atenção bem desses aspectos aí, para poder a gente compreender bem o assunto e poder dar continuidade aqui na análise da lei, já sabendo o que nós estamos trabalhando, né? Nós vamos trabalhar a lei aqui, que regulamentou a lei. Na realidade, poderia ter dito aqui na sua emenda apenas que regula o parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal. Não, preferiu criar uma emenda longa e que não disse tudo também. E dar outras providências ficou mais abrangente do que a parte das sanções aos agentes públicos por enriquecimento ilícito. Não é só isso, certo? Nós vamos ver aqui que é muito mais abrangente do que isso, certo? Bom, esta lei, outro detalhe, esta responsabilidade, este é o detalhe importante, esta responsabilidade, ela existe no campo das responsabilidades subjetivas. Vocês sabem que as responsabilidades, elas se subdividem em responsabilidades objetivas e responsabilidades objetivas. Nas responsabilidades objetivas, nós temos que comprovar o quê? O fato, o acontecimento, o ato ou fato, desse ato ou fato resultou alguma lesão, dano, etc. E terceiro, o nexo causal entre o fato ocorrido, o ato e a lesão consumada, né? Nós temos que comprovar esses três elementos como elementos objetivos, tem que ser comprovado objetivamente. Por isso nós chamamos isso do elemento objetivo. E aí, isso se cinge à responsabilidade objetiva. Aí nós temos a responsabilidade subjetiva, e isso se dá em todo o campo, civil, penal, administrativo, e qualquer área de responsabilidade tem isso. Isso é um dado muito interessante, aspecto muito interessante, porque quando você estuda qualquer norma de natureza sancionatória, você tem que estudar à luz dessa estrutura, tem que ter essa visão completa. E você tem que ir atrás dos elementos de estudo e análise de direito penal, de responsabilidade civil no campo civil, de responsabilidade no campo administrativo, e vai por aí afora. Tudo você tem que trazer à mente para refletir sobre aquilo e trabalhar em cima dessa perspectiva. Isso é um aspecto muito interessante, porque as matérias e os institutos jurídicos, eles não são retalhos, pedaços, coisas autônomas. Não, tudo se relaciona, tudo se interconexa, tudo se integra e assim por diante, certo? É preciso que a gente tenha a visão, a história do direito. O direito é toda a ordem jurídica, é um sistema. Como sistema, há uma verdadeira integração de tudo e de todos os institutos jurídicos, né? Esse é que é o fator importantíssimo que a gente tem que ter em vista na hora de analisar qualquer instituto jurídico e estudar qualquer assunto no âmbito do direito, certo? Aqui na ação e no processo não é diferente. Muito bem. Então, minha gente, nós temos essa perspectiva. E aí, a responsabilidade subjetiva que tem que comprovar o quê? O elemento subjetivo. A culpabilidade. A culpabilidade é uma expressão que significa que alguém tenha agido por culpa ou dolo. Isso está no direito penal, olha. Isso está no direito civil, isso está no direito administrativo, isso está em todo canto de responsabilidade. E aí, quando se tem a responsabilidade, que há necessidade de se comprovar o elemento subjetivo, a culpabilidade que se constitui do dolo ou da culpa, a culpabilidade é uma expressão
genérica que compreende dolo ou culpa. Não é assim? Vocês estudaram isso em direito penal, direito todo. Eu espero que vocês tenham sabendo de tudo. Não é? Só estou aqui só relembrando para vocês verem como tudo se conecta. Né? Não é à toa que muita gente diz que o que é estudar, o que é conhecer, o que é saber as coisas, é fazer conexões. É fazer conexões. Fazendo conexões, você resolve tudo. E no direito e no processo, eu toda a vida trabalhei isso, né? Foi interessante que um dos discursos que Job, aquele famoso, o homem lá que descobriu as coisas do, do iPhone, de tudo na vida, né? Ele foi convidado uma vez para dar uma palestra numa faculdade, na formatura de engenheiros, né? Que ele tinha começado o curso de engenharia. Começou, mas não terminou nem o primeiro ano, não suportou, não gostou, não. E ele, nesse discurso, o discurso foi, em poucas palavras, ele disse: vocês só têm que fazer conexões. Aí contou uma historinha da vida dele, que o pai dele fez um esforço danado para ele entrar numa faculdade famosa lá dos Estados Unidos, e ele foi para essa faculdade, era fora do lugar onde eles moravam, e foi para lá. Chegou lá, começou o curso, e não estava gostando, aí saía da aula e saía assistindo uma aula e outra dentro da faculdade, que o pai mandava muito dinheiro, que era tudo muito caro, e o pai dele fazendo um esforço tremendo para ele estudar nessa faculdade, esse curso de engenharia, que era muito famoso e tal. Aí ele, para ver se encontrava um outro curso, para ver se mudava, porque não estava gostando nada daquelas aulas de engenharia. Aí, um dia ele chegou e estavam numa sala, estavam fazendo, estava tendo uma aula sobre a grafia cursiva. Imagina. A grafia, e foi a única coisa que ele se interessou, e passou uns dias assistindo aula sobre as letras cursivas. Vocês imaginem as coisas da vida, né? Aí ele viu aquilo tudo, teve uma noção razoável, e aí foi escrever para o pai dizendo que não mandasse mais dinheiro, não, que ele não estava cursando. Aí contou ao pai tudo, que não mandasse mais dinheiro, botou uma bolsa nas costas e saiu no meio do mundo, procurando saber o que ia fazer. Aí um dia um amigo encontra e diz: olha, eu tô com um amigo dele encontra, eu estou com um projeto muito interessante. Onde é isso? Lá em casa. Lá em casa onde? Eu tenho um quarto lá atrás, lá de casa, uma, uma, uma garagem velha, e eu estou com um projeto muito interessante. Aí ele foi para lá trabalhar no projeto. O projeto era simplesmente criar o iPhone, assim, e tudo que foi criado na vida em matéria de computação, para vocês terem uma ideia. Aí ele começaram a quebrar a cabeça e não saía nada, não saía nada. Aí ele, um dia lembrou-se das aulas das letras cursivas, como fazia as letras cursivas, como elas tinham surgido, etc, etc. Aí ele começou a trabalhar isso e fez a conexão daquilo que ele viu lá nessas aulas eventuais. E aí descobriu tudo que a gente está agora assistindo a aula aqui pelo computador, pela internet, por não sei o que lá. Tudo nasceu disso. Aí ele disse que era o quê? Conhecimento e domínio da ciência e do conhecimento era só fazer conexões. Pronto, terminou o discurso foi esse. Era só fazer conexões, tá vendo? É só fazer conexões. E eu sempre digo, na hora que eu digo, olha, isso a gente está estudando agora, vai precisar mais lá na frente. O que a gente estuda no início do curso vai precisar no meio e no fim, e principalmente quando terminar. E o que a gente estuda no final, aí é que vai precisar depois, e assim por diante. É assim, e aí você tem que fazer o tempo todo conexões. E assim a gente soma conhecimento. Tá vendo como são as coisas? É assim. São assim. Né?
Muito bem. Pois bem, vamos fazer conexões, vamos fazer conexões. É. Aí essa lei, né, veio tratar de uma responsabilidade subjetiva. De uma responsabilidade subjetiva, porque tem que ser comprovado o dolo ou a culpa. Tem o artigo 10 exige a culpa. Só a culpa ou o dolo. No artigo 9º, no artigo 11, nós vamos estudar isso mais na frente, direitinho, exige, para a configuração dos atos, o elemento subjetivo dolo. Ora, o que é que a gente está vendo aí? Nós estamos vendo, atualmente, nós estamos vislumbrando assim na paisagem nacional, primeiro, muita modificação que querem fazer nessa lei, no campo legislativo. Por quê? Porque se reclama que está havendo muito abuso dessa lei, a aplicação dessa lei. Olha aí, você veja como são as coisas. E um dos principais abusos é exatamente se aplicar essa lei de forma objetiva, como se fosse uma responsabilidade objetiva. Não se apura, não se analisa, não se detém sobre a questão do elemento subjetivo. O elemento subjetivo é trabalhado, isso, aliás, em processo penal, em direito penal, isso é pródigo. O juiz só faz dizer assim: o agente agiu de forma dolosa, porque estava consciente, é uma pessoa que estava consciente do ilícito que estava praticando. Pronto. Eis a justificativa para demonstrar um elemento subjetivo. Pode até, minha gente, em algumas situações isso ser suficiente, mas em 99% não é. O elemento subjetivo depende de circunstâncias, de peculiaridades, de uma série de elementos que devem ser reunidos para se chegar à conclusão que alguém agiu de forma dolosa. Essa é a realidade. E de forma culposa também. A culpa nós temos, inclusive, para a configuração, alguns elementos objetivos, como a culpa é caracterizada pela negligência, imprudência, imperícia, então são elementos, inclusive, mais objetivos ainda para se analisar e concluir que houve culpa. O elemento subjetivo é mais complicado, porque são circunstâncias que levam a, a não configurar muitas das vezes o elemento subjetivo. Quantas vezes existem ações de improbidade porque determinado projeto, determinada situação não deu certo, houve prejuízo, abandonou-se a obra, e uma série de fatores, mas aí o que aconteceu? Houve estudo, houve análise, houve tudo. Como é que a pessoa agiu de forma dolosa para praticar um ato que queria que não desse certo, que não fizesse isso, que não fizesse aquilo? Não, não é assim, não. Outra coisa, quantas hipóteses são responsabilizadas pessoas com base apenas no fato dela ser autoridade maior, não participou da prática do ato, não teve discussão, não teve nenhuma participação direta, não sabe nem como é que foi feito lá. E aí é condenado de forma objetiva só porque era um agente público de maior autoridade, por isso tinha obrigação de saber. É brincadeira. Mas essas coisas assim que levam, minha gente, o abuso, isso é abuso. E aí vem aquela coisa, eu sempre digo, olha, minha gente, as coisas nem tanto ao mar, nem tanto à terra, já dizia meus avós. Né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Se vai muito ao mar, depois vão retomar, vai vir muito para a terra. Até um dia existiu aquele de ficar na praia, né? Na praia é o melhor lugar. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Tá vendo? É melhor na praia. Então, olha aí. Então é preciso que haja equilíbrio nas coisas. Quando você exagera, aí vem um refluxo na coisa, né? Os poderes existem como a história do controle, do balanceamento das forças de poderes, né? Esses poderes têm que estar equilibrados. Se não tiverem, quando um vê que o outro está exagerando, ele também vai procurar limitar, minimizar e assim por diante. Qualquer um dos três. Não é
Nós vamos ver muitos exemplos aqui, situações daqui para o final ainda. Isso não é o poder A, B ou C. Pode ser que o poder A esteja num determinado momento em destaque, depois é o B, depois é o C, e assim por diante. Em determinadas situações, peculiaridades, e aí vai por aí afora. Tem que haver equilíbrio. Esse é um primeiro ponto, é a questão de estar aí hoje em dia, na paisagem do Brasil, está aí a lei para ser modificada exatamente porque temos muitos abusos sendo cometidos em nome da lei, invocando-se a lei. É brincadeira. Isso é uma coisa que está acontecendo. Por isso que se quer mudar aí, por isso que se quer mexer aí, e vão mexer. Não tem para onde correr, certo? Vai ficar bom, ruim, o melhor, o pior, não sei. Eu só sei o seguinte, que vão mexer. Depois que mexer, vamos ver como é que vai ficar. Aí só quem vai dizer também é o tempo. Você pode até ter uma opinião formada, ou aí é aquela história do preconceito já tem um pré-conceito. Não, vai mexer para pior. Eu não sei. Sei lá, pode até ser melhor. Sei não. Eu sei que não pode haver abuso. Eu sei. Entendeu? E eu sei que está havendo. É preciso que haja um freio aí, porque não pode haver abuso de nenhum lado também. Se vier com excesso, sei lá, depois vai ter que se corrigir também. Se essa correção dos abusos vem com excesso, também vai ter que se corrigir. Até um dia tem um equilíbrio. Não sei quantos anos vai levar, porque a lei vai completar 30 anos no próximo ano. Não é? Então, em 30 anos, se notou que está havendo abuso, vai se consertar e pode até, existe também abuso, sei lá, mas daqui a 10 anos, tomara que as coisas andem mais rápido, daqui a 10, 15, vai ter que se consertar de novo, e assim vai, até um dia encontrar um certo equilíbrio. Um dia vai se chegar na praia, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então, um dia vai se chegar na praia. O problema, às vezes, é que leva décadas, né? A sociedade, a forma do andar das relações sociais são muito demoradas, às vezes. Isso aqui é um problema. Isso não muda do dia para a noite. Isso muda das décadas por décadas. Esse aqui é o problema, quando não é por séculos, né? As mudanças eram por séculos porque as comunicações eram mais vagarosas. Agora não, as comunicações são mais rápidas, então em 20, 30 anos já está havendo mudança. Antigamente, 50 anos, não dava nem para se conhecer o Instituto Direito. Agora, com 20 e 30 já se muda. Tá vendo? Vocês vejam, no espaço de 45 anos, nós tivemos 3 códigos de processo civil. Há 45 anos atrás, antes do código atual, lógico, nós tínhamos um código de 39. Depois tivemos um código de 73, 74, e agora já temos outro. No espaço de 45 anos, nós tivemos 3 códigos de processo civil. Imagina aí como as coisas agora estão andando relativamente rápido. Mas o Código de Processo Civil de 39, a vigência dele foi de 40 até 74. Foram quantos? 34 anos, né? Aí fizeram um código que se pensava ser altamente atualizado, bom, e que se iria ter o código aí, sei lá, pelo menos por um século. 40 anos depois mudou-se. Mudou quase o mesmo tempo do outro, foi tão rápido, em 40 anos, um código que era considerado moderníssimo em 74. Esse de 2016, vamos ver se a gente chega aí à metade do século, né? Ou será que vai ao final do século? Só se aguardar, né, para a gente ver aí. Vamos aguardar, aí a gente vai ver se chega ao final do século. Então, são essas coisas, minha gente, que tem que se trabalhar, tem que se ver, não é? Muito bem, vamos aí trabalhar agora o texto da lei. Bom, veja o seguinte, essa lei, no artigo 1º, ela diz o seguinte: os atos de improbidade, a lei é 8429, de 92, a lei da ação de improbidade administrativa, certo? Que regulamenta o artigo 37, parágrafo 4 da Constituição Federal, e que diz o seguinte: os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, olha aí, ela veio com o fim de quê? De sancionar atos de improbidade de agente público, servidor ou não. Servidor ou não. Às vezes tem agente público que é servidor e tem agente público que não é servidor. Daqui a pouco nós vamos ver isso.
contra a administração direta, indireta, fundacional e de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, de território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei. Quem serão punidos? Os agentes públicos, servidor ou não. Parágrafo 1. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de órgão público, bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 50% do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Olha, nós temos aí, nesse artigo, primeiro, o quê? Nós temos, primeiro, um indicativo de quem pode ser sujeito passivo dessa demanda. Quem pode ser sujeito passivo dessa demanda? Agentes públicos, servidores ou não. Agentes públicos, servidores ou não. Primeiro ponto. Segundo ponto, quem são as vítimas dessa, no primeiro momento, quais as entidades, órgãos da administração pública ou não, ou não da administração pública, que podem ser vítimas desses atos de improbidade. Aí nós temos o rol das entidades de direito público na cabeça do artigo 1º, que vai até as sociedades de economia mista, certo? Em todo o âmbito da administração pública, federal, estadual, municipal, etc. E até as sociedades de economia mista, que são aquelas empresas em que o poder público participa com mais de 50%, certo? No parágrafo 1, nós temos ainda a definição de entidades, só que as entidades de direito privado e aquelas entidades em que o poder público, de uma forma ou de outra, tem a participação em menos de 50%. Tá certo? Então, na primeira, nesse parágrafo único do artigo 1º, nós temos as entidades privadas e as entidades que têm a participação do poder público com menos de 50% da sua receita anual, certo? Bom, estão aí definidos quem? Primeiro, o possível sujeito passivo dessa demanda. O agente público, servidor ou não, servidor público ou não. E depois, as entidades de direito público e as entidades de direito privado, ou que o poder público tenha menos de 50% de participação anual na sua receita, certo? Bom, eis aí o artigo 1º trabalhando com sujeitos, né? Sujeitos do processo. Sujeitos, vítimas, vamos chamar assim, e sujeitos passivos da demanda, ok? No artigo 2º, nós temos o quê? No artigo 2º, nós temos a definição, para efeito desta lei, do que é agente público. Aí diz o artigo 2º, reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, olha aí, agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função, nas entidades mencionadas no artigo anterior, nas entidades mencionadas no artigo 1º. Tá certo? Olha aí. Entidades de direito público, entidade de direito privado, entidades de direito privado que tenha uma parte de receita anual, mesmo inferior a 50%. Certo? São exatamente aquelas entidades que estão estruturadas no artigo 1º. Agora, aqui, nós temos agente público, como eu falei, que podem ser servidor público, não, ainda que transitoriamente, agente público, ainda que transitoriamente, ou sem remuneração. E aí nós temos, por exemplo, transitoriamente e sem remuneração. Nós temos os jurados num júri, nós temos os mesários numa eleição, que participam transitoriamente e de forma gratuita, certo? São designados, tá certo? São designados para
exercerem uma atividade pública, certo? De forma gratuita, de forma transitória, mas se praticarem algum ato que nós vamos ver aqui, que se constitui como ato de improbidade, eles estão sujeitos a essa lei. Então, olha a abrangência aí do agente público, que pode ser alcançado pelos efeitos desta lei, desta lei e desta ação, e a lei disciplina, regulamenta, não é isso? Bom, aí inclui também, minha gente, os estagiários, tá certo? Olha, o estagiário, inclusive, que é remunerado, e o não remunerado, também faz um estágio não remunerado, se for no poder público, perante o poder público, está sujeito a essa lei, tá certo? Então, no artigo 2º, nós temos a abrangência do conceito para efeito de ato de improbidade do que é agente público. No artigo 3º, nós temos o quê? Ainda com relação a sujeitos da demanda, as disposições desta lei são aplicáveis no que couber aquele que, mesmo não sendo agente público, olha, aqui não é mais agente público, não tem vínculo nenhum com a administração, mas induz ou concorre para a prática do ato de improbidade, ou dele se beneficie sob qualquer forma, direta ou indireta. Bom, nesse artigo 3º, o que é que nós temos aí? Nesse artigo 3º, nós temos a extensão de outros responsáveis que podem sofrer sanções por ato de improbidade administrativa, que não são agentes públicos, mas eles induziram, eles concorreram, eles se beneficiaram da prática do ato de improbidade. Quem são essas pessoas, professor? Bom, aí pode ser, vamos incluir aí os lobistas, né? O lobista é aquele despachante que é quem despacha as coisas da empresa, que vai tirar alvará de licença para isso, para aquilo, outro, que vai na repartição da entrada do processo, acompanhar um processo administrativo, ou alguém de uma empresa, de uma atividade qualquer, que, junto ao agente público, ao servidor público, ele induz, olha, realize esse ato, que eu lhe dou alguma coisa, eu estou precisando muito disso, diga quanto é que você quer para fazer esse alvará, para liberar isso. E o agente público não pode fazer isso, tá vendo? É agente público. Agora, essa pessoa não é agente público nenhum, ele é um despachante, ele é um diretor, um administrador, um servidor, um empregado da empresa, de uma empresa privada, ou está exercendo uma atividade para ele, como pessoa física, ou para outras pessoas, e assim por diante. Certo? Então, são terceiros que não são incluídos na categoria de agente público, mas que induz, que concorre, que se beneficia da prática do ato de improbidade. Certo? Bom, então nós temos aí o quê? Do artigo 1º ao artigo 3º, nós temos todos os sujeitos passivos da demanda. Sujeitos passivos que eu informo aqui, na minha concepção, se cinge a pessoas físicas, pessoas naturais. Por isso é que eu falei que a responsabilidade nessa ação é uma responsabilidade subjetiva. Se é uma responsabilidade subjetiva, não pode, se a ação é vocacionada a fazer com que alguém sofra os efeitos da decisão no campo de uma responsabilidade subjetiva, não pode, por exemplo, uma pessoa jurídica ser agente público, nem agente público, nem alguém que não seja agente público, mas que se beneficiou ou induziu ou concorreu para a prática do ato. Ah, professor, mas a empresa pode fazer isso? Não, a empresa não. Pode fazer isso
um diretor, um despachante, um lobista, funcionário da empresa, um contratado, um terceirizado, pode até fazer, mas pessoa física, porque tem que verificar a questão do elemento subjetivo. As pessoas jurídicas têm também o seu campo de responsabilidade. Nós vamos ver, a lei anticorrupção das empresas é para sancionar objetivamente as empresas. A responsabilidade é objetiva, porque não dá para você fazer análise do elemento subjetivo da culpabilidade, seja ela por dolo ou culpa, de uma pessoa jurídica. Por isso que foi criado. Demorou. Eu reconheço. Demorou. A existir o quê? A existir a possibilidade de sancionar a pessoa jurídica. Sim. Porque essa lei é de 92. E a lei de anticorrupção das empresas só veio agora em 2014. Demorou. É verdade. Mas, enquanto não tinha lei, não podia sofrer sanção por ato de improbidade uma empresa. Eu estou dizendo isso, uma pessoa jurídica. Eu estou dizendo isso porque vocês vão encontrar jurisprudência nesse sentido. Na minha humilde opinião, não por eu achar, não é porque eu acho, não acho nada. É porque eu não vislumbro, não vejo como se encaixar uma responsabilidade de um agente, de uma pessoa jurídica, numa responsabilidade subjetiva. Isso é absolutamente incompatível com o sistema. Não é porque eu acho, não. Não acho nada. Aqui eu não acho nada. Tudo eu tenho, que eu afirmo, tem uma razão de ser jurídica, e buscando-se hermenêutica, buscando-se interpretar, buscando-se conhecer, saber as coisas por essa perspectiva. Não é porque eu acho que não deve ter. Não acho nada, não. Se eu achasse, eu estava incorrendo no mesmo erro de quem. Aí sim, quem inclui, aí acha. Acha e acha de forma totalmente absurda, estúpida. E eu estou falando não é de qualquer pessoa do povo, não. Eu estou falando de jurisprudência do STJ, quer dizer, de ministros, de jurisprudência de vários tribunais do Brasil, de desembargadores e de juízes. De pessoas que, na minha concepção, deveriam também ser razoáveis conhecedoras do Instituto Jurídico. Deveriam saber bem isso. Mas aí, minha gente, aquela história. Quando se decide por achar, por vontade própria, para estar na mídia e para atender a opinião pública, eu não sei o que é opinião pública, o que é opinião pública e onde é que você tem um dado de opinião pública? A maioria do povo, qual é a maioria? Qual é a maioria? Nós temos 240 milhões, sei lá, de pessoas no Brasil. Quando foi que você me trouxe um dado concreto de que 130 milhões, que é a maioria de 140, é favorável a isso? Quando foi? Não, tem uma pesquisa que deu 60%, 50%, 50 e tantos por cento. Não, meu amigo, isso não, eu não conheço essa pesquisa, nem tenho dados e elementos técnicos científicos para decidir de acordo com isso, não. Aí eu vou decidir de acordo com a pesquisa, mesmo não existindo dentro da aula jurídica essa possibilidade. São essas coisas, minha gente, que leva aí os abusos e depois quer se mudar aí fica se achando ruim. Eu digo o seguinte, olha, abuso, excessos, só leva ao desprestígio dos institutos, da justiça e das instituições. Só leva a isso. Quem estiver pensando que as instituições ficam engrandecidas, adquirem credibilidade e sobrevivem às custas de excessos e de abusos, está redondamente enganado. E aqui eu dou um dado histórico. A história da humanidade toda indica isso. Tudo que houve na vida
em termos de excesso e de abusos, seja em revoluções, seja na ordem jurídica, seja o que for, tudo que houve foi de água abaixo. Eu só dou dois exemplos. Bom, decidir por vontade do povo, eu cito só um: basta o julgamento de Jesus Cristo. É muito interessante. Aliás, ontem saiu até um artigo na Conjur sobre um livro escrito por um autor aí recentemente, alguns anos, há poucos anos atrás, sobre exatamente a história do julgamento democrático, né, de Jesus. O julgamento democrático de Jesus e lavando-se a mão e o povo que decida, a maioria da opinião pública se sabe muito bem, mesmo que ninguém acredite em Jesus, nem seja religioso, nem nada, mas pelo menos historicamente tem aí o dado, a referência, para saber como foi o julgamento de Jesus Cristo. Eu só cito esse, certo? Em termos de julgamento. E na história e abusos, eu cito dois fatos históricos bem evidentes: o nazismo e no campo religioso, da igreja, da santidade, a Santa Inquisição, que hoje a igreja fica lutando aí para pedir perdão por tudo que houve de execrável no campo da Santa Inquisição. E era a Santa Inquisição. E o nazismo? Bom, eu sei que tem gente que não acredita também no nazismo, também tem gente que não acredita nem em Jesus, nem que houve, nem... E como também não acredita, por certo, em Inquisição, aí é outra história. Aí tudo bem. Aí não adianta se discutir, porque não tem uma premissa para se trabalhar a partir dela. Não tendo uma premissa para se trabalhar a partir dela, paciência. Aí esgota-se, exaure-se e não se tem como discutir a questão. Eu quero dizer que é discutir na luz de fatos e situações históricas, que se você reconhece as situações históricas, se você não reconhece, paciência, não é? Ok? Bom, minha gente, então esses dados, esses elementos são muito importantes para a gente estudar. Olha, essa lei, para mim, ela era uma coisa fantástica que veio preencher essa lacuna. Ela aplicada de forma a se aplicá-la com o objetivo, com a finalidade para a qual ela foi criada, foi um avanço extraordinário, fantástico. É um instrumento processual muito avançado, tudo isso. Agora, quando se abusa, aí a credibilidade vai a zero, o prestígio, o instrumento fica totalmente prejudicado, certo? E sem credibilidade das instituições, essa é a realidade. Bom, mas ela foi criada, nossa, como eu achei tão avançada que na época eu disse, olha, essa lei, quando eu li o texto, assim que na época era publicado no Diário Oficial, eu li o texto da lei, eu digo, eu acho que daqui a 50 anos, se a gente vier entender, vai ser ótima. E realmente vai fazer 30 e ninguém está entendendo, não, porque ao invés de aplicar a lei, faz é abusar a aplicação da lei. Também tem isso. Até agora, 30 anos depois, ainda não conhece a lei, não. Não conhece o Instituto, né? E os abusos são os mais estapafúrdios possíveis, imagináveis. Certo? Bom, aí em seguida nós temos os artigos 4º, 5º e 6º. Esses artigos, eles na realidade, eles podem ser vistos de forma conjunta porque eles estruturam as espécies de... Só estruturam as espécies de, de atos de improbidade, certo? Só que eles, na realidade, eles estão numerados assim, numa sequência que não é muito boa. Esse artigo 4º deveria ser o sexto deveria ser o 4º. Por quê?
é porque esse artigo 4º ele deve ser lido em correspondência, em conjugação com o artigo 11, o artigo 5º com o artigo 10 e o artigo 6º com o artigo 9º. Então, para dar a sequência correta, era preciso que o 6º fosse o 4º, o 4º fosse o 6º, certo? E se você verificar, a sequência está correta. Essa que eu estou dando, não é a sequência que está aqui, né, no legislador. Mas o legislador, você vê, ele chega e joga as coisas e às vezes nem olha que não está bem sistematizado. Vamos começar aqui do artigo 6º, por exemplo, para você ver como é interessante. No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. Esse artigo 6 deve ser lido com o artigo 9, porque o artigo 9 diz o quê? Constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, olha, oferir qualquer tipo de vantagem. E a própria seção que trata desse artigo, ela diz, dos atos de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito. Olha, artigo 6º, no caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. Artigo 4º, artigo 5º, aliás, aí o artigo 5º, aqui deveria ser o 4º, o 6º deveria ser o 4º, aí deveria o 5º. O 5º, ocorrendo lesão ao patrimônio por ação ou omissão, dolosa ou culposa do agente ou de terceiro. E aí vem o artigo 10 e diz o quê? Olha, exatamente, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação, omissão dolosa ou culposa, tá vendo? E a seção 2 que trata do quê? Dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário, tá vendo? E o artigo 4º, que deveria ser o 6º, diz: os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Faltou aqui o da eficiência, que está lá no parágrafo 4º da Constituição, porque houve uma emenda posterior na Constituição, uma das emendas da Constituição acrescentou esse princípio. E aqui na lei, essa emenda foi depois da lei, e não está aqui na lei, que é o princípio da eficiência, no trato dos assuntos que eles são afetados. Então, esse artigo 4º ele tem combinação com o artigo 11, que diz o quê? O artigo 11 que diz que, primeiro, os atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública, tá vendo? Atentam contra os princípios da administração pública. E no artigo 11, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viola os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições, e notadamente, tá vendo? Então, esses artigos 4º a 6º, eles fazem uma classificação prévia na parte geral. Por quê? Porque essa lei ela é dividida em 8 capítulos. Nesse capítulo primeiro, ele trata, nós vamos ver cada um deles, e esse capítulo primeiro ele trata das disposições gerais, certo? Nessas disposições gerais, logicamente, vários temas são tratados. E aqui, do artigo 4º a 6º, nós temos o quê? Nós temos o tema da questão relativa à classificação dos atos de improbidade, certo? Classificação dos atos de improbidade que implicam em quê? Em atos de grau, de gravíssima circunstância, de média ou de situação de média gravidade e de leve, em grau leve. E quais são, na sequência? Exatamente os artigos 9º, são os atos de improbidade de maior gravidade, que corresponde ao artigo 6º, né? O artigo 10, que são os atos de improbidade de média gravidade, corresponde ao artigo 5º, é o 10 que corresponde ao 5º, na classificação aqui feita, e o artigo 11, que cuida das lesões leves de improbidade, né? Então, de atos de improbidade leves. Aí nós teríamos o artigo 11, que corresponde ao artigo 4º. Então, esses artigos 4º, 5º e 6º, eles fazem uma espécie de classificação dos atos de improbidade disciplinados, regulamentados nessa lei. Certo? Temos aí essa informação a respeito desses artigos
da lei da classificação. Logo nós vamos começando a ver aqui uma classificação que o legislador faz aqui, e depois essa classificação vai ser desdobrada nesses artigos 9º, 10º e 11º, certo? Muito bem. Aqui no artigo 7º, esse artigo 7º, ele cuida de um instituto jurídico, certo? Que o Constituinte utilizou uma expressão totalmente equivocada. Eu vou explicar agora essa situação. Lá no parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição, está dito que, dentre as sanções que devem existir na ação de improbidade administrativa, deve existir a sanção de perda suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, perda do cargo, e deveria dizer perda dos bens, do patrimônio adquirido ilicitamente. Mas o Constituinte colocou indisponibilidade dos bens. Você veja o seguinte: o preciosismo linguístico, muitas das vezes, não corresponde ao sentido jurídico do Instituto. O que foi que ocorreu aí? O que ocorreu aí foi que a Constituição, na época, vocês não eram nem nascidos, né? Então a Constituição, logo que foi aprovada, e teve uma comissão de famosos gramáticos brasileiros, professores, linguísticos, para fazer uma correção do texto constitucional. Aí eles fizeram, saiu gramaticalmente e literalmente perfeito. A exegese gramatical está perfeita, a leitura, a correção, tudo. Então, eles aqui que colocaram lá no parágrafo 4º do artigo 37. Como tinha primeiro a perda da função pública, e os gramáticos disseram, não vamos botar logo em seguida perda dos bens ou do patrimônio adquirido ilicitamente. Coloca-se disponibilidade dos bens, uma expressão mais bonita, dá uma sequência gramatical perfeita, mas botar perda e depois perda de novo. Só que isso significa uma mudança de instituto jurídico. Porque perda de bem é sanção. E é o que para está escrito lá no parágrafo 4º, que lá está tratando de sanção. Indisponibilidade de bens é uma medida cautelar, que é o que trata esse artigo 7º da lei. Está vendo como são as coisas? Então, o Constituinte utilizou uma expressão que gramaticalmente estava perfeita linguisticamente, mas em termos de instituto jurídico foi um desastre. Essa é a realidade. Por quê? Porque lá não se trabalhou com disponibilidade de bem, não. Ou indisponibilidade ali está no sentido de perda de bem. Olha, imagina. Está no sentido de perda de bem. E se você pegar o artigo 12 aqui da lei, você vai saber isso numa hora. Olha. Independente das sanções penais, civis, administrativas e tal. Aí, inciso 1, só para ficar entendido isso que eu estou falando. Nas hipóteses do artigo 9º, que são hipóteses da mais grave situação de sanção que deve existir no processo por improbidade administrativa, certo? Aí o que diz o legislador? Ele diz o seguinte: na hipótese do artigo 9º, há o quê? Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, tá vendo? Quando houver. E depois o quê? Perda da função pública, certo? Então, nós estamos aqui diante de uma situação em que nós temos realmente a sequência perda dos bens, perda da função pública, que é instituto de sanção. É o que deveria existir lá no parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal.
Mas não foi isso que constou lá, constou indisponibilidade. Indisponibilidade, aí sim, disponibilidade aqui no artigo 7, aí está tratando, é uma espécie de tutela de urgência no processo da ação de improbidade administrativa. É uma espécie de tutela de urgência no processo administrativo. Artigo 7. Vamos ver o que ele diz. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, olha, causar lesão ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar o Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Aqui está dizendo o seguinte, minha gente, é que desde o momento do processo administrativo, o processo administrativo é aberto e determinado por uma autoridade administrativa. Então, nesse momento da autoridade administrativa, ou se ele estiver em andamento, por uma comissão, certo? Se já ficar demonstrado que existe prejuízo ao erário público, que existe enriquecimento ilícito, o processo administrativo não pode realizar a prática de um ato de cautelar, de natureza cautelar. Então, o que ele tem que pedir? O processo administrativo tem que pedir ao Ministério Público que dê entrada de uma ação cautelar ou de uma tutela de urgência. Para quê? Para tornar indisponível o patrimônio do agente público ou de quem estiver em falta aí do possível indiciado ou do indiciado já, tá certo? A fim de que o patrimônio seja posto em indisponibilidade. Não é perda de patrimônio, é apenas indisponibilidade. A indisponibilidade significa que você não pode dispor do patrimônio para fazer o que você quiser. O que você nem gravar de ônus, nem alienar esse patrimônio. Então, ele fica indisponível no sentido de que só pode realizar qualquer ato agora através do judiciário, se assim o judiciário permitir, certo? E aí, ainda diz no parágrafo 1, explica, a indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem um integral ressarcimento do dano ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. Então, outro detalhe aqui. A indisponibilidade dos bens só pode ser sobre o valor correspondente ao ressarcimento integral do dano e a possível enriquecimento ilícito se tiver havido. Importante, interessante nessa matéria de improbidade, minha gente, é que pode ter havido enriquecimento ilícito e não ter havido lesão ao patrimônio público. E o inverso pode ocorrer também. E pode também ter havido violação aos princípios da administração e não ter havido nem enriquecimento, nem lesão ao patrimônio. E pode ter havido violação aos princípios, pode ter havido algum prejuízo ao patrimônio, sei lá. Isso tudo é possível. E pode ter havido as três coisas e pode ter havido duas coisas. Depende do caso concreto, da situação concreta. Certo? Agora, primeiro, a indisponibilidade só existe com relação aos danos que foram causados ao erário e a possível enriquecimento. Você tem que ter um indicativo valorativo para isso. Agora, o que a gente vê na prática? Chega-se e pede-se bloqueio, pede-se sempre o nome vem com bloqueio. Bloqueio é a indisponibilidade do bem. Pede o bloqueio ou a indisponibilidade do bem, alegando-se o quê? Que deve ser reparado o dano, deve ser ensejar a devolução do enriquecimento ilícito, deve também ser um valor que corresponda à multa que possivelmente vai ser aplicada. Olha, você imagina, primeiro vai ser aplicada a multa, porque multa é sanção. E outra coisa, não é obrigado toda a vida a aplicar multa, não. Multa é uma opção que está lá como uma das gradações
da própria sanção. A gradação está em escolher uma ou algumas espécies de sanções e, segundo, no grau de sanções que a própria lei prevê. Nós vamos ver isso lá no artigo 12, de forma muito clara, certo? Então, minha gente, quando você pede mais do que isso, você está abusando, olha aí, está havendo excesso, está vendo? Abuso. Agora, outra coisa que pode, vamos admitir situações que isso acontece demais, é muito frequente. Esses valores que saem em imprensa, isso não tem nenhum, quase nenhum caso tem 1% de verdade. Por quê? Eu vou logo dizer aqui. Por exemplo, vamos admitir que exista irregularidade numa obra que se gastou na obra, a obra era para se gastar R$ 100.000 e se gastou 120, R$ 150.000. Bom, mas a obra foi realizada na sua totalidade. Aí vamos admitir que 50 mil foi ou por adições aos contratos de forma irregular ou por sobrepreço, vamos admitir. Qual é o prejuízo se 50 mil foi a mais do que o valor que correspondia à obra? 50 mil. Mas como é que se bota como prejuízo? 150 mil. Essas notícias que saem nos jornais é sempre isso. Isso eu cansei da vida de ver e de pegar processos com esse tipo de. Isso no processo penal, nessas operações, em processo de improbidade, em tudo. E isso é abuso. Às vezes outra coisa, a obra era 100 mil. Gastaram os 100 mil e foi feito 80% da obra. Isso está comprovado, inclusive, vamos dizer, por meio de perícia. Então, o prejuízo é de quanto? Se você fez 80% da obra, a obra é de 100 mil, mas gastou os 100 mil, mas realmente falta 20% da obra. Quanto é o valor do prejuízo? De 20 mil. Não é de 100 mil, mas se bota quanto? 100 mil. Tá vendo? Então, são essas coisas, minha gente, que não estão no texto legal. Isso não é uma coisa que eu acho, não. Isso é uma coisa que não está na ordem jurídica. Isso é o que se quer. Se acha com o direito de pedir o que quer e o juiz, absurdamente, às vezes, ainda concede o que não deve, nem está na lei. São essas coisas assim que precisam ser temperadas. Tudo na vida tem que ter equilíbrio. Muito bem, minha gente. Então, o artigo 7º, ele primeiro corrige o sentido daquela expressão indisponibilidade que está lá no parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição, e aquela expressão indisponibilidade ali deve ser lida como perda dos bens, certo? E não só indisponibilidade, ou indisponibilidade é no sentido de perda dos bens, porque na realidade ali é uma espécie de sanção que pode ser aplicada na ação de improbidade, e o artigo 12 que o diga, não é? Segundo, esse artigo 7º, ele cuida de um instrumento, de um instituto incidental dentro do processo seja na fase de apuração no campo administrativo, seja na fase do processo de improbidade, da ação de improbidade. Ele é muito requerido na fase da ação de improbidade, principalmente no início do ajuizamento da ação de improbidade. É muito comum, muito frequente se pedir a indisponibilidade dos bens logo na inicial da ação de improbidade, certo? Então, esse artigo 7º, ele cuida a gente pode chamar assim, de uma tutela cautelar, que na realidade é uma tutela de urgência de natureza cautelar, é o que bem está disciplinado aí no artigo 7º, não é isso? E não é um elemento que compõe a ação, é um elemento um instituto jurídico criado que tem relação com a ação de improbidade administrativa, mas não diz respeito ao objeto, nem à forma, diz respeito à forma porque ele pode ser requerido dentro do próprio processo
da ação de improbidade administrativa. Essa aqui é a realidade, certo? Muito bem, minha gente. Aí vem em seguida exatamente o artigo 8º, né? O artigo 8º, que diz: o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às combinações desta lei até o limite do valor da herança. O que é que cuida, o que trata esse artigo 8º? Esse artigo 8º trata de um assunto muito importante, que é o limite das responsabilidades subjetivas. Está vendo? O limite da responsabilidade subjetiva. O limite da responsabilidade subjetiva aqui é exatamente que não passa da pessoa de quem está sendo processado, de quem é o agente público, de quem praticou o ato e assim por diante. O limite aqui vai a quem praticou o ato. Se essa pessoa que praticou o ato vem a falecer e deixou um patrimônio, certo? Então, nessa situação, dê licença aí que estão chamando aqui, tem alguma coisa aqui para eu resolver. Pessoal, desculpa aí que era uma porta que estava fechada ali e a pessoa chegou e eu tinha que abrir porque estava sem ninguém agora. Desculpa aí a interrupção, certo? Bom, como eu estava falando, então, os limites da responsabilidade só vai a quem praticou o ato, não pode ser mais do que isso, não. Isso implica em quê? Implica em que se tenha uma delimitação que o próprio legislador deu aí, né? Agora, o dispositivo não é muito bem redigido. Na realidade, ele dá a entender que o sucessor, o herdeiro, ele tem responsabilidade para reparar o dano. E não tem. Na realidade, aqui é para dizer que não tem. Mas a redação não é boa. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às combinações desta lei até o limite do valor da herança. Aqui o que pode acontecer é o seguinte: vamos admitir que o autor do ato venha a falecer e, ao falecer, tinha sido condenado numa ação de improbidade, mas os herdeiros fizeram o inventário, ao fazer o inventário, fizeram dividir o patrimônio ou esqueceram, ou passou batida a questão dos valores a indenização da ação de improbidade. E aí eles fizeram a partilha. Vamos admitir que essa ação de improbidade, vamos botar aqui exemplos apenas para fixar melhor as ideias, tinha sido condenada em R$100.000. Se o patrimônio deixado é R$100.000 e tivesse sido dividido para os herdeiros, lógico que os herdeiros vão ter que devolver os R$100.000, o patrimônio, os bens que correspondem a R$100.000. Por quê? Porque, na realidade, esse valor era o da ação de improbidade que havia sido condenado. Então, aqui o que nós temos é exatamente uma possibilidade disso, né? Agora, se os herdeiros, vamos dizer que a condenação na ação era de 200 mil, a herança deixada é de 100 mil.
O que vai acontecer? O valor da indenização da ação só vai corresponder a 100 mil. O valor de os 100 mil que está faltando para complementar, os herdeiros não vão pagar isso, não. Não vão arcar com isso, não. Certo? Quem só pode arcar quem praticou o ato. E a responsabilidade é subjetiva, primeiro, porque só ele é condenado. Segundo, porque essa condenação atendeu a um elemento de culpabilidade. E o elemento de culpabilidade não se estende a outras pessoas além do próprio autor do ato ou fato. Isso é visto em direito penal, tudo, vocês já viram isso demais, né? Em princípio, nem precisava desse dispositivo, mas aí o legislador achou por bem colocar o dispositivo porque evita, né, que esses gênios da criação das normas, né, esse gênio de criação das normas, não, o legislador foi silente, se ele foi silente, eu posso ditar a norma que eu quiser. Nós estamos vivendo um momento histórico que isso está sendo uma prodigalidade, né? Uma coisa absurda. O legislador criando, o intérprete e aplicador criando a norma a toda hora. Intérprete e aplicador não cria norma. Intérprete e aplicador encontra o sentido da norma dentro da ordem jurídica vigente. São coisas muito diferentes, muito importante saber disso. O intérprete e aplicador tem que encontrar o sentido das normas dentro da ordem jurídica vigente. Tem que encontrar o sentido, a compreensão e aplicá-la de acordo com esse sentido, e não criar aquilo que não existe, que não tem. Certo? Bom, minha gente, então, com esse artigo 8º, nós fechamos aqui o chamado capítulo 1º. E vocês viram o seguinte, nesse capítulo 1º nós tivemos o quê? Sujeitos passivos, nós tivemos entidades da administração pública, ainda com sujeitos que podem sofrer os efeitos da lesão ao patrimônio, os efeitos dos atos de improbidade previstos nesta lei. Temos a extensão desses agentes públicos, do conceito do agente público. Temos pessoas que não são agentes públicos, mas também estão sujeitos à lei. Temos a classificação vimos a classificação dos atos de improbidade já, aí com a análise dos artigos 4º, 5º e 6º. Tivemos o instituto de uma das tutelas de urgência que existe dentro dessa lei. Nós vamos ter ainda mais outras tutelas de urgência dentro da lei, tá certo? E vimos a questão da extensão dos efeitos da decisão judicial quanto aos herdeiros e sucessores, tá certo? Em seguida, nós vamos ter aqui agora o capítulo 2. Esse capítulo 2 ele vai se subdividir em 3 seções. A seção 1, que diz dos atos de improbidade administrativa, que importa enriquecimento ilícito. A seção 2, seção 1 lá, seção 2, dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. E aí nós temos uma seção 2A também aqui, porque foi criado um artigo 10A nessa seção 2A, que é relativo à questão da ato de improbidade administrativa decorrente de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário, que veio através da Lei Complementar 150 de 2016. Essa alteração foi em 2016. E a seção 3, que trata dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. E aí nós temos o artigo 11, que disciplina essa matéria. Esses são chamados objetos, os elementos que caracterizam o objeto quanto à pretensão, viu, minha gente? Artigo 9, 10 e 11 da lei são os atos de improbidade que caracterizam o objeto quanto à pretensão na ação de improbidade administrativa. Porque depois vem o artigo 12, que é o capítulo 3, das penas, fala das penas. E nesse capítulo 2 nós temos o quê? O objeto da ação de improbidade quanto ao resultado, que são os efeitos da sentença, certo? O objeto quanto ao resultado dessa ação nós temos aqui
no artigo 12. Aí depois nós vamos trabalhar o artigo 13 e os outros que diz respeito a outros instrumentos, outros institutos do processo da ação de improbidade administrativa. Tá certo? Bom, já chegamos aqui ao final, né, do tempo, ao final do tempo. Não ao final da matéria. Muita matéria temos aqui a ver, mas por hoje é o que nós teríamos que ver, né? Na próxima aula, que será, hoje é segunda, hoje é segunda, será quinta-feira, então, né? Quinta-feira, se Deus quiser, a gente vai trabalhar exatamente os atos de improbidade administrativa, dentro dessa classificação que é feita como atos de improbidade de grau máximo, de grau grave, grau médio e grau leve. Artigo 9º, 10º e 11º, tá certo? Quinta-feira, a gente parte daqui para estudar o objeto da ação de improbidade administrativa quanto à pretensão. Artigos 9, 10 e 11. Olha, já estou dando aqui bem prefigurado o que vocês devem trabalhar na próxima prova no que diz respeito aos elementos objetivos dessa espécie de demanda. Ok, pessoal? Então, por aqui nós vamos ficando, né? Agradecendo a presença de todos que vieram, né, para a sala eletrônica e desejando a vocês uma boa semana, bons estudos e retorno com saúde, se Deus quiser, na próxima quinta-feira, se Deus quiser. Tá bom? Um abração, felicidade. Boa noite, professor. Boa semana. Boa noite a todos vocês. Okay. Boa noite, professor.